Boa noite a todos. Boa noite. Prazer imenso estar aqui mais uma vez para mais um estudo do Evangelho de Jesus. Estamos trazendo então, na noite de hoje, para o nosso comentário, esse tema, a vinda de Jesus. Quando nós preparamos para a nossa reencarnação, é lógico que todos nós, ao reencarnar, nós fazemos uma preparação no plano espiritual, né? Nas colônias espirituais, nós fazemos toda aquela programação para a nossa reencarnação. Escolhemos nossos familiares com quem nós devemos conviver e assim então é feita a preparação da nossa reencarnação. E para a materialização de Jesus, esse único Espírito puro, Espírito angelical, que esteve aqui conosco, podendo ser visto, tocado, ouvido. Como será que foi a programação para a vinda desse Espírito Crístico? Lá no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel coloca para nós, através da grande mediunidade de Chico Xavier, lá bem no capítulo 1, ele nos fala sobre a vinda de Jesus. E ele faz um comentário que os espíritos crísticos, os espíritos angelicais, espíritos puros, se reuniram no orbe terrestre por duas vezes. Por duas vezes. A primeira vez dessa reunião dos espíritos puros angelicais ocorreu bem no início da formação do planeta. Quando o planeta começou a ser formado, então houve essa reunião dos espíritos angelicais, decidindo então que Jesus seria o governador desse novo planeta em formação. Então foi a primeira reunião desses espíritos crísticos. A segunda reunião, conforme narra para nós o Espírito Emmanuel, ocorreu para decidir da materialização da vinda de Jesus aqui entre nós, na humanidade. O livro Emmanuel escreveu em 1938 e, segundo Emmanuel, já estava prevista ali uma terceira reunião, né? Só Deus sabe o motivo que poderia vir a acontecer. Pois bem, então nós vamos ver sobre essa preparação, sobre essa vinda de Jesus para a humanidade. Emmanuel nos coloca assim, nas vésperas do Senhor, as forças do invisível não descansaram. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder a sua posição espiritual. Ou seja, desde que o nosso planeta começou a ser habitado por seres humanos, né, de acordo com a evolução moral também, espiritual, física do planeta, então se ocorreu o quê? Durante bilhões de anos. Então, chegando a esse momento já, é sempre Jesus enviando grandes missionários, grandes trabalhadores da sua seara para a humanidade, de acordo com a evolução da humanidade. Então, Jesus enviando aí os profetas, já com a humanidade um pouquinho mais avançada, já saindo da fase primitiva, enviando aí os grandes profetas e já prevendo, já anunciando a vinda do Messias. Então veja bem que essa programação da vinda de Jesus, tá, foi ocorrendo em bilhões de anos, em milhares de anos, e a humanidade sendo informada. Tá? Então os grandes profetas sempre avisando essa vinda do Salvador. Mas Salvador de quê? Eles viviam, os hebreus viviam em grande sofrimento, os judeus, em grande sofrimento, sob o domínio de Roma. Eles queriam alívio, eles queriam um Salvador. E como os profetas falavam que viria esse Messias, esse Salvador, eles esperavam que tipo de Salvador?
Esperavam que viesse um rei, não é isso? Empunhando espada, né? Isso, empunhando espadas, que colocasse ali uma coroa de ouro na cabeça, né? Usasse um cetro de ouro, né? Um cadeirão, uma poltrona de ouro, cheia de escravos, gente à sua vontade, à sua disposição. Confrontando os romanos, certo? né? E que fosse então um grande chefe de exército, né? Que comandasse um grande exército, levando então o povo hebreu a derrotar então os romanos. Esse é o tipo de salvação que eles esperavam. Tá certo? Poucos entenderam. E até hoje, 2000 anos depois, poucos ainda entendem, né? Desse grande Salvador, nosso governador que se materializou aqui na terra para ensinar à humanidade o caminho celeste, o caminho do reino de paz interior. Então os trabalhadores não se cansaram, sempre trabalhando, tanto reencarnando quanto no plano espiritual, preparando esse ambiente para a vinda de Jesus. As legiões magnânimas do Cristo apresentam-se para as últimas preparações de seus gloriosos caminhos na face do mundo. Chegando o momento exato, muitos reencarnaram para acompanhar Jesus em sua grande missão aqui na Terra, e muitos continuaram no plano espiritual, acompanhando também toda essa trajetória desse grande Espírito Divino que veio nos ensinar o caminho da glória. O Evangelho deveria chegar como a mensagem eterna do amor, da luz e da verdade para todos os seres. Pois bem, então Moisés veio antes, bem antes, proibindo a humanidade o que a humanidade não deveria fazer. É decálogo, né? Aqui quem está fazendo errado, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Tá? Deus castiga. Não faça isso porque Deus castiga. Né? Então chegou o momento exato de vir esse grande Messias para nos falar o que nós devemos fazer. Olha, se não pode fazer determinada coisa, então faça assim. Então veio o grande Messias nos ensinando o que nós devemos fazer. A manjedoura assinalava o ponto inicial da missão salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, como eles esperavam um grande rei, usando cetros, né, de ouro, cadeirão de ouro, mas então esse rei veio paupérrimo, humilde, né? Paupérrimo materialmente, né? Nascendo ali na manjedoura, família refugiada, é isso, uma família refugiada, e nascendo então uma humildade para demonstrar, em primeira mão, que nós temos que trabalhar em nós, primeiramente, a humildade. Aquela humildade sincera, a humildade verdadeira, não aquela humildade fingida, né? Mas aquela humildade, realmente, a pureza de coração. Já no nascimento, o grande Messias já veio demonstrando para nós qual é o nosso caminho a ser seguido. Ô Vicente, interessante, desculpa estar intrometendo aí, mas é engraçado que você falando isso aí faz lembrar de quando ele falava, que até Sérgio Caibar Schutter falava, quando ele dizia assim, o Filho do Homem, que é para sintetizar, né, corporificar o nascido de Maria e José, né, para nós, né? Isso. Então ele dizia, o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça, ou seja, aquele corpo dele não teria, mas você está falando, né? Mas ele, como enquanto espírito, era o governador do orbe, né? Então é muito interessante. Disse na sua passagem missionária, né? Certa passagem falou que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É interessante, né? cara. Muito bacana. Sempre demonstrando aí a sua simplicidade e humildade. Interessante isso. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a
todos os corações. Outro ensinamento grandioso de Jesus, todos, né? Fraternidade. Veio entregar o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Fala-se tanto em fraternidade. Nós já paramos um pouquinho para refletir sobre o que é fraternidade? Fraternidade vem de vontade. É isso? E qual foi um dos maiores ensinamentos claros de Jesus sobre fraternidade? Toda a sua vida foi. Mas como ele não perdia momento nenhum para passar lições para a humanidade, lembra daquela passagem que ele estava no meio de uma grande multidão e foram avisar para Maria, sua mãe: olha, Maria, seu filho Jesus está no meio de uma grande multidão, vai lá buscá-lo. E Maria então foi, né? Aquele sentimento materno. Inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o senhor Rivail, Allan Kardec, coloca o seguinte: nem mesmo Maria tinha noção absoluta da missão do seu filho. Palavras de Allan Kardec. Nem mesmo Maria tinha noção absoluta da missão do seu filho. Por isso, nessa passagem, quando dá um recado para ela, ela vai com aquele amor materno, né? Aquele instinto materno, e vai então para tirá-lo de lá, achando que ele estava sofrendo no meio daquela multidão. Chegando lá, avisaram para ele: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí, vieram te buscar. E ele não perde nenhum minuto, nem um segundo para dar explicações, para dar ensinamentos, grandes lições. O que ele disse? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Voltando ao lado, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Olha que ensinamento sobre fraternidade que ele deu. Que ensinamento é esse de fraternidade nessa passagem? E aqui nos ensinar que o mesmo amor que ele sentia por Maria, sua mãe, é o mesmo amor também que ele sentia por todo ser humano, todos aqueles que estavam ali, demonstrando que nós somos irmãos, nós somos todos filhos de um só Pai, Deus, nosso Criador. Portanto, nós somos todos irmãos. E Jesus vem ensinar para que nós desenvolvamos aí então esse amor fraterno. Ou seja, é difícil eu amar o pior dos criminosos igualzinho eu amo minha mãe? Humanamente para nós ainda é, né? Humanamente para nós, vamos dizer que é impossível agora, nessa reencarnação. Mas nós vamos chegar nesse ponto que Jesus espera de nós. Nós vamos chegar. É lei, né? É lei de Deus. É lei de Deus. E lei de Deus tem que ser cumprida. Vai demorar muitas reencarnações? Com certeza. Tá? Mas há 2000 anos Jesus veio falar, demonstrar para nós. E nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, refletindo sobre isso. Nós já estamos refletindo. Mas por que Jesus disse isso? É porque nós temos que desenvolver em nós esse amor, aquele amor que sentimos pela nossa mãe. Vamos dizer que é o maior amor que nós temos, não é isso? Pela nossa mãe. Mas Jesus quer que esse mesmo amor também seja até mesmo para o pior dos assassinos. Que nós amamos a criatura. Que nós amamos a criatura e não certas virtudes da criatura. Quando nós falamos que nós amamos, muitas pessoas falam: eu amava, agora eu não amo mais. Então não amava.
Que esse amor que Jesus espera, tá, é que nós amemos a criatura, abominar o erro, os vícios, mas amar aquele ser espiritual, Filho de Deus. É esse amor que Jesus vem ensinar para nós, né? Falando do código da fraternidade e do amor a todos os corações. Ele não colocou a alguns corações. Aos mais virtuosos. A todos os corações. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento das pessoas. Chegou o momento exato de Jesus, então, vir. Ele mesmo disse: não vim destruir a lei, vim cumprir. Por quê? Aqueles que viviam na época se diziam que cumpriam a lei, mas não cumpriam. Então Jesus veio para demonstrar o que é cumprir a lei de Deus. É isso? É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Qual é o nosso dever? Qual é a base da doutrina de Jesus? Amor. É alicerçada em quê? A doutrina de Jesus? Amor. Amor. Porque Jesus segue a lei de Deus. A lei de Deus é o amor. Isso vale só para o nosso planeta Terra? Não, universo. Para o universo. A lei de Deus é para o universo. É amor. É o que mantém o universo, né? Isso é muito interessante. Que mantém o universo, né? Interessante. É. Quanto às leis de Moisés, Jesus modificou-as profundamente. Não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembram, né, nas lições do Novo Testamento, nos filmes, aquela encarada que o fariseu deu em Jesus? Então fala, qual é o maior dos mandamentos? Já pensou aquela encarada no fariseu, hein? Querendo pegar Jesus em contradição? Então fala, qual é o maior dos mandamentos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, que é semelhante ao primeiro, né? Ao próximo como a si mesmo. Olha, tantinho de palavra, de muita profundidade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não disse amar a Deus sobre todas as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aonde é que nós dedicamos mais amor? Nas coisas materiais. Não é? Passamos o dia todo com o pensamento voltado muito mais para as coisas materiais. Tá certo? Então, olha, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Coisas significa formas. Exatamente, as formas. Então veja bem, e ao próximo como a si mesmo. Eu já me amo. Eu já sei da minha realidade. Não é isso? Vamos buscando então esse nosso autoconhecimento, aprendendo a nos amar, a nos respeitar como filhos de Deus, tá? E assim então, amando o próximo. Quem é que tem ódio de si? Eu não queria falar com uma pessoa falar que tem ódio de si. Por mais errado que ele seja, ele se ama. Não é? O pior dos elementos humanos, ele se ama.
É interessante você trazendo isso aí, que é interessante assim, até hoje eu nunca ouvi ninguém falar que se fala assim, não, fulano suicidou porque ele se odiava muito, né? Vamos dizer, né? Seria aspas, né? Justificaria, sei lá, né? Deus o livre, o suicídio. Ele não se auto-odiava. Exato. Ele Né? sentia uma carga pesada, não é isso? Problemas, etc. Problemas psicológicos ali. É verdade, é interessante. Verdade. Tá certo? Mas o amor, o pior dos elementos, ele tem seu amor. Sim. É isso? E ele está amando o próximo como ele está se amando. Interessante. Né? A reflexão é profunda, né? Jesus rejeitou o cetro, o trono, a realeza, alegando que o seu reino não é deste mundo. Tá? E é engraçado essa passagem de Jesus também, quando ele disse, né? Mas por agora, meu reino não é deste mundo. Verdade. Quando ele fala por agora, é um advérbio de tempo. Sim, então naquele momento, tá certo? Que o reino dele é um reino de amor, Fraternidade. de fraternidade, de humildade, né? Que não ainda estava implantado na terra. Ele veio para implantar, não é isso? Mas não estava ainda dominado na terra, no planeta. Então, por agora, o meu reino não é desse mundo. Olha, por agora, ou seja, então ele veio plantar para né? Para colher futuramente, esperando-se nós. Interessante lançar isso, o negócio você fala assim, a reflexão, né? Será que Jesus mentiu? Será que o reino dele não vai ser implantado aqui? Então, é interessante. Então são reflexões para nós aí. Você diz que por agora o meu reino é daqui, porque ele tem certeza que será o reino dele implantado. ainda será, né, vitorioso aqui. Amém. No nosso planeta. Amém. Dispensou igualmente a glória e as honras terrenas. Um só brasão fez questão de ostentar. Ser mestre, ser educador é significativo. Interessante. Quando ele foi chamado de bom e amado mestre, ele fez uma correção, não fez? Bom é meu Pai que está no céu. Ele não corrigiu ser chamado de mestre. Porque mestre é aquele que vem para ensinar. Mestre é aquele que ensina. Não é isso? Ele corrigiu uma vez, né? Quando ele diz, por que me chamais mestre se não praticais o que ensino? Aí também. sim. Tá? A gente recomenda muito isso aí. Certo? Por que me chamais Senhor, Senhor, Mestre, Mestre, né? E não fazeis o que eu falo. Eu ensino. Isso? Profundo, Tem verdade. essa frase dele ali. Essa chamada de atenção para a humanidade. E é preciso, né? É verdade. O sacrifício de Jesus deve ser apreciado tão somente pela dolorosa expressão do Calvário? Pergunta 286, feita para o Espírito Emmanuel, no livro Consolador. Ele fala em Jesus, não pensar no sacrifício de Jesus, não pensar somente dele sendo pregado na cruz. O sacrifício de Jesus. Ele foi pregado na cruz com uma coroa de espinho. Foi só isso? Né? Então Emmanuel responde assim: o Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício na sua exemplificação se verificou em todos os dias da sua passagem pelo planeta. Eu achei interessante o Emmanuel colocar a palavra sacrifício e não sofrimento. Já comentamos a respeito disso também, né? Porque sofrimento é um sentimento que a pessoa tem. Não é isso? Tem pessoas que, por uma coisinha qualquer, tá? Sofre. Tem gente que vai até o suicídio. Tanto sofrimento. Absurdamente. E outras pessoas, por aquele mesmo motivo, levam na graça da brincadeira. É verdade. Tá certo? Então o espírito, quanto mais evoluído, mais o sofrimento vai se dissipando. Esse sentimento de sofrimento, isso é muito interessante. Quando ele fala em Chico Xavier, sofreu. Ele teve uma vida de sacrifício. Mas sofrimento sofreu aqueles que amam o Chico e que não suportam ninguém falar mal do Chico.
que leva a gente, né, ao extremo. Sofrimento. Tá? Então essa colocação achei tão interessante, tá? A pergunta sendo colocada, sacrifício e não sofrimento, e também a resposta do Emmanuel, né? O Calvário representou o coroamento da obra do Senhor, mas o sacrifício, na sua exemplificação, se verificou em todos os dias do seu passagem aqui no planeta. Sacrifício, inclusive, de se materializar entre nós. Não é mesmo? Sacrifício já começou a ter naquela reunião com seus trabalhadores, com os espíritos crísticos, com os outros espíritos crísticos, para decidir de se materializar agora. Interessante. Com a humanidade. O cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo dos exemplos do Mestre, porque o Cristo ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual. Olha o que o Emmanuel coloca para nós aí, de falamos ser cristãos. Nós estamos buscando a felicidade espiritual. Não estamos? Estamos buscando a felicidade espiritual. Sim. Mas Jesus ensinou com amor e humildade, tá? Esse segredo de encontrarmos a felicidade espiritual. Então, todo aquele momento nosso de felicidade aqui na Terra, tá? Basta a gente projetar para além dessa vida. Quando eu estiver no plano espiritual, eu vou ter essa mesma felicidade que eu estou tendo hoje? Verdade. E nas próximas reencarnações, eu vou ter essa mesma felicidade que eu estou tendo hoje? Se a resposta for positiva, é uma felicidade espiritual. Se a resposta for negativa, é uma felicidade efêmera, ilusória, né? passageira, ilusória. Interessante, é mesmo. Né? E Jesus vem ensinar para nós sobre, com amor e humildade, como então conquistar essa felicidade espiritual. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. Interessante. Interessantíssimo, né? Só pergunta quente para o Senhor Emmanuel, nesse livro Consolador. Tá? Jesus não falou para os judeus? Sim. Vós sois deuses. Está escrito na lei, né? Está escrito na lei isso aí. Não, e se Jesus se materializasse aqui agora para nós, ele falaria também? Vós sois deuses. Falaria? Falaria. Tá certo? Olha a resposta, né? Estão perguntando para o Emmanuel como compreender essa afirmativa de Jesus. Afirmativa de Jesus aos judeus. Sois deuses? Emmanuel responde assim. Achei muito interessante isso aqui, vamos refletir bastante. Tá? Em todo homem repousa partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. É ruim, hein? É o que eu Olha, afirmava, que eu pensava. vamos só lembrar lá na pergunta do número 1 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta: o que é Deus? E eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual a definição de espírito? Eles respondem: são os seres, olha, são os seres, ele não diz assim, são os inteligentes, são os seres inteligentes que habitam, são os seres inteligentes da criação, que habitam o universo fora da matéria. São seres inteligentes da criação. Nós somos filhos da inteligência, somos filhos de Deus, temos DNA, vamos dizer assim, tá? O Emmanuel está colocando é muito significativo, para ver a nossa importância na criação. Olha, em todo homem, todos, olha aí, mulher também. Eu já ia comentar. Olha, minha parte. Em todo ser humano repousa a partícula da divindade do Criador,
com a qual pode a criatura participar dos poderes sagrados da criação. É divino, né, cara? Grandiosa essa afirmação, essa resposta de Emmanuel, nos leva a uma grande reflexão. O que eu estou fazendo com essa partícula divina? O que eu estou fazendo com os dons sagrados que Deus me deu? Sou um co-criador, né, na verdade. Né? Não é isso? O que estamos fazendo? Olha como que ele continua. O Espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Olha que lindo, hein? Olha que lindo que Emmanuel coloca, que nos leva a refletir mais ainda o que estamos fazendo nesses dons sagrados. Quantas pessoas estão desviando esses dons sagrados para as coisas completamente fora da divindade? Coisas completamente fora da divindade. Esses dons sagrados que cada um de nós possuímos. E nós estamos desviando esses dons para que rumo? Para que porta? Estreita ou larga? São pequenas passagens que a gente conta essas obras, desses magníficos espíritos, entendeu? Que vai nos ajudando então a despertar também a nossa consciência sobre o que estamos fazendo em nossas reencarnações. O Emmanuel continua assim, ó. Os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são dominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual. Esses entenderam, a gente colocou algumas criaturas aqui que entenderam, tá certo? E estão muito distante de nós na evolução moral. Colocamos aqui Chico, Madre Teresa, Allan Kardec, Francisco de Assis, Irmã Dulce, vai ter um cabe mais, são muitos. Aí, graças a Deus, né? Tem mais. São muitos. Mas engraçado, a humanidade, grande parte da humanidade, ao invés de sacrificar para chegar até onde eles estão, chamam eles para vir aqui para o socorro. Basta uma dor. Ele sacrifica, né? Você passa o ano todo, você passa o ano inteirinho sem lembrar de Bezerra de Menezes. Aí em dezembro você é internado com intoxicação alimentar devido às combinâncias de Natal. Aí vai internar. Interna, começa a tomar ali o soro, né? Estou falando do espírita. Tá certo? Ele vai pedir para quem primeiro? Bezerra de Menezes, né? Ô Bezerra, socorro, né? Vem até aqui e me socorre. Mas qual é o sacrifício que estão fazendo para ir até onde eles estão? Isso que conta ponto. Não é a gente querer, eles estão vibrando por nós, a vibração deles se atinge. Mas nós temos que sacrificar os nossos vícios, né? Os nossos erros, os nossos enganos da vida. Umas paixões. Alcançar esses aqui que a gente colocou, mas não vamos alcançar. Quando nós chegar nesse ponto aqui, eles já estão quase crísticos. É isso? Por aí. O conhecimento que eles já têm, a corrida vai ser mais acelerada na evolução de cada um. É verdade. É porque a pior parte já passou, né? Que é essa parte aqui, ó. Isso. Essa parte aqui já passou, né? Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus foi tão claro com seus ensinamentos que às vezes nós fingimos não entender. O nosso orgulho, a nossa arrogância, né, faz a gente fingir que não está entendendo. A pessoa também não entende mesmo, mas se propõe. Não é? Então veja bem que clareza que Jesus disse.
sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida. Se alguém tem dificuldade ainda em entender isso aí, nós temos o Emmanuel que vem clarear mais ainda. Olha, o mestre não prometeu claridade na senda dos que apenas falam e creem. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. Ou seja, Jesus convidou, chamou, ele demonstrou quem é ele, para que veio aqui. Quer me seguir? Venha. Não quer? Depois não reclama. Quando tiver a colheita aí, que ele mesmo disse, né, na parábola do joio e do trigo, quando chegar a colheita aí, tá certo? For deportado para planetas ainda de provas e expiações por aí, tá? Ah, eu não vou não, né? Ah, você tem que ir. Você não quis me seguir? Você tem que ir. Nova oportunidade que você vai ter. Qual é aquela fala que ele fala pro público quando ele encontra ele, que ele não quer seguir, o público não quer seguir ele fala pro público, ainda não chegou o seu tempo, como é que ele fala? Você lembra como é que ele fala? Eu não lembro a frase correta, não. Então, perde. Né? Uhum. Então Jesus e Emmanuel colocam lição nova. Quem segue? Quem segue? Tá certo? Então dizer sou cristão é fácil. Costumam dizer o seguinte: andar com Jesus no peito é fácil. O difícil é ter peito para seguir Jesus. É o que nós temos que ter, não é? Não medir sacrifício, vida fácil. Jesus mesmo disse: na vida tereis tribulações. Ele não disse a você: fique tranquilo, confie em mim, tenha fé, você vai ter uma vida Light. light. Na paz, tranquilo. Na vida Tereis tribulações. E é tribulações, é plural, né? Não é só uma não, é várias, né? É importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física, assegurou a doação de luz da vida. Olha o Emmanuel, né, clareando mais ainda para nós. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. O que o irmão está dizendo? Aqui está disposto para essa reforma íntima, certo? A não fazer fofocas, não ter maledicência, a combater a raiva, o ódio, o sentimento de vingança, todas essas coisas, né, erradas que carregam no nosso sentimento, combatendo isso aí, terá o que o irmão está dizendo? Sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Então quem vai buscar essa claridade dentro de nós? Nós mesmos. Né? Fazendo aí a nossa reforma íntima. Cristo e nós. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Um esperando pelo outro. Né? Ele já esteve aqui, já nos ensinou. E está aguardando a nossa boa vontade, tá? Nesse nosso sacrifício aí. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Nós somos o mundo. Interessante, é mesmo. Nós somos o mundo. Nós queremos um mundo regenerado. Nós temos que regenerar. Paz em casa, paz no mundo. Quem busca a paz no seu lar, em sua casa, tá? Chegará a paz no mundo. Imagina se todo lar, quando todo lar do planeta estiver fazendo o culto do Evangelho de Jesus no lar, o mundo estará em paz. Estará? O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. E Jesus espera pelos humanos, espera pelos reencarnados. E qual foi o maior que entendeu esse chamado de Jesus? Podemos chamar de Paulo? Paulo de Tarso?
foi o maior que atendeu esse chamado de Jesus. Quando ele disse o que para o Paulo, que não era Saulo ainda, né? Serve Damasco, que lá Ananias te dirá o que você deverá fazer. Chegando lá sério, Ananias então, que ele enxergasse, teve dois tipos de visão, né? Enxergou de duas formas, a visão espiritual e a visão física, que estava cego. Cego de espírito e cego físico. Então, quando ele enxergou fisicamente, ao invés de agradecer a Ananias, né? E ir embora, ó Ananias, muito obrigado, beleza, hein, montado no cavalo, vou embora agora para Jerusalém. O que ele disse? Você tem aí o Evangelho de Jesus? Ananias então buscou uns pergaminhos para ele, o Evangelho de Jesus, ele leu. E qual foi o primeiro pensamento do Paulo? Eu preciso levar isso. Temos que levar isso, tem que estudar uma maneira de levar isso para o maior número possível de pessoas. Temos que estudar uma maneira de levar o Evangelho de Jesus para o maior número possível de pessoas. E ele passou por todo tipo de sacrifício que pudermos imaginar. Até entregando a sua própria existência, né? Degolado. Não é isso? Com humildade e fé, né? Com humildade, fé e perseverança e dedicação. Tá certo? Costumo dizer o seguinte: se não fosse Paulo, dificilmente nós teríamos cristãos. Fundador de diversas igrejas, andou por todo aquele deserto, né? Onde tinha realmente povoado, ele estava ali fundando igrejas e levando o Evangelho de Jesus. Apanhou à vontade. Apanhou à vontade. Apanhar é pouco, né? Apanhar é pouco. Foi preso, levou pedrada, cusparada, sabe? Tudo que sofrimento que puder imaginar, passou. Todos. A lista é enorme de sofrimentos. Fugiu para não morrer. Interessante. Nós, hoje você não faz vontade de levar o Evangelho de Jesus? Tá light, né? É isso que o Emmanuel coloca para nós. O Emmanuel está colocando, olha aí. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa. Isso é um programa de Jesus. Programa Salvador pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. O Emmanuel está colocando isso aí para o cristão, então, que leva o Evangelho de Jesus para o maior número possível de pessoas. Se possível, até praticando, né, o Evangelho, né? Se possível. Isso, né? Cristo em nós começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Gente, é tão bonita essas colocações do Espírito Emmanuel. Olha, Cristo reunia os seus trabalhadores. Agora, eles eram reencarnados. Era para eles passar para outras pessoas, aquelas outras para outras, para outros, para outros, e assim, seguir o trabalho. É isso que Jesus espera do cristão. Tá certo? O serviço, atacar o serviço da regeneração planetária. É engraçado isso aí. Nós estudamos o Evangelho de capítulo 10 de Mateus e fala lá na questão dos 12 apóstolos, né? Aí não está Lucas, não está Paulo, aí o que acontece? Os 12 apóstolos é o início, mas depois veio outros apóstolos, né? Que foi escrevendo os evangelhos, que foi editando As epístolas? Não, os artigos de Paulo, né? Esqueço lá, gente. Chama lá. As epístolas de Paulo? No Novo Testamento, né? Tem lá o nome lá, esqueci. Aí o Paulo veio escrevendo, veio outros escrevendo, veio Pedro, tem também o Judas, né? Então o que acontece? E os apóstolos também veio só multiplicando, né? Entendeu? Mais para frente surgiu o Kardec, etc. Então, ou seja, esses apóstolos aí foi 12, o início. E depois vem Multiplicando, somatizando, né? Isso aí. Porque Jesus Porque mesmo. muitos, se me permite, tinha muitos apóstolos ali por Jesus, antes de Jesus escolher os 12. Tinha muitos que pensavam que poderia ser os escolhidos.
Sim. né? Eu já ouvi falar em 70 mil para acompanhar o mestre, um monte de gente. Aí ele escolheu os 12 só. Mas isso não significa que outros não queriam dedicar tanto quanto. Mas foram cuidar dos seus afazeres. Mas não quer dizer que Deus também não escolheu eles para fazer outras tarefas, que não seja as específicas. O interessante é o seguir Jesus. Porque Jesus, com toda a sua sabedoria, disse o quê? Haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente vê isso até hoje. Tá certo? Sim. Então, desde a sua passagem até agora, ainda vai continuar, de pessoas dizendo cristãos, tá certo? Mas vai enganando a grande parte da humanidade, tá certo? Para seguir o Cristo realmente, são poucos. Tá? Para sacrificar, para levar o Evangelho de Jesus para as pessoas, são poucos. Está tendo muito. Olhando aí a Terra com 7 bilhões de habitantes, a minoria cristã. A minoria cristã. Então veja bem. É verdade. São 2.000 anos. A Terra hoje com 7 bilhões. Certo? E a minoria, isso aí, cristão. Agora, se dizem cristãos, o cristão verdadeiro, aí vai diminuindo mesmo. Ok? É verdade. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. O Emmanuel, né, chamando aí, amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Onde tiver um dedicado, com certeza vai ter algum aí acompanhantes, né, seguidores, para acompanhar no bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Jesus te convida a sair do atoleiro da inferioridade para a terra firme da renovação interior. Do orgulho para a humildade, da ganância para o equilíbrio, do ressentimento para o perdão, da indiferença para a fraternidade, da aflição para a calma, do egoísmo para a caridade, da intolerância para a indulgência, da mentira para a verdade, do desespero para a esperança, da discórdia para a compreensão, da mesquinhez para a bondade, do ódio para o amor. Não é fácil seguir o caminho da ascensão espiritual, mas o Evangelho de Jesus é o roteiro certo para a transformação íntima, convidando-te a sair da ilusão do mal para a realidade do bem. Vamos ouvir a palavra de Jesus? Como é bela, Jesus, a tua palavra! Como é encantadora e persuasiva, deliciosa e convincente! Tua palavra, Jesus, modifica, corrige, transforma e converte, atrai como imã, aquece como o sol, refrigera como o orvalho, inebria como os perfumes, purifica como o fogo, diviniza como o amor. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço a tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procura seguir-lhe os passos no caminho. Então fica essa mensagem para nós aí sobre Jesus, a vinda de Jesus. O que estamos fazendo para seguir Jesus? Muita paz, muito obrigado por vocês. Nós agradecemos, né?